E falando em informações, terça-feira, você sabe, é dia de fatos da semana. Hoje a gente vai falar sobre a discussão que aconteceu na semana passada, né, lá no Supremo Tribunal Federal, sobre a proposta que pretende restringir o alcance do foro privilegiado. Nessa questão está dividindo opiniões. Dá uma olhada no VT. O Superior Tribunal de Justiça retomou o julgamento da questão do foro privilegiado, que começou a ser analisada em maio deste ano. A discussão, no entanto, foi interrompida mais uma vez por um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso do ministro Dias Toffoli, sem prazo para que ele devolva o processo. Sem a conclusão do julgamento, o resultado parcial não altera as regras atuais do foro. Hoje, autoridades têm foro privilegiado na Justiça a depender do cargo que exercem. O presidente da República, ministros e congressistas, por exemplo, só podem ser processados criminalmente pelo STF. Governadores de Estado, pelo Superior Tribunal de Justiça e prefeitos, pelo Tribunal Regional Federal. Até agora, 8 dos 11 ministros que fazem parte do tribunal votaram por limitar o alcance do foro privilegiado para deputados federais e senadores. 6 ministros seguiram o voto do relator Luiz Roberto Barroso, que defende que o foro privilegiado no STF deve valer apenas para políticos acusados de crimes cometidos no exercício do mandato em vigor e relacionados a ele. No Revista da Cidade, vamos entender o que está sendo discutido e quais as consequências dessas decisões para os políticos. Falar sobre esse assunto sim com ele, que vai ajudar a gente a entender toda essa situação, esse imbróglio. Doutor Eduardo Leite, bem-vindo sempre. Bom dia. Bom dia, querido. Tudo bom? Eu tô sempre ótimo. A gente vai falar dos privilegiados hoje? Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu também sou. Então, só nós não temos foro, a gente né? só não tem foro. Mas que a gente é privilegiado né? Com ética, com honestidade. Com toda certeza, com viu? Com todos esses predicados que estão faltando por aí, né? Principalmente nessa galera que a gente vai comentar aqui. Bom, antes de mais nada, vamos explicar para o pessoal de casa exatamente o que é o foro privilegiado e qual é a abrangência do foro privilegiado hoje. Regiane, é uma abordagem até interessante, porque se você for analisar a questão, essa é uma leitura minha, tá? É um entendimento meu, obviamente. O foro privilegiado, ele não é assim tão ruim quanto parece. Por quê? Porque, na verdade, ele deveria ser uma excepcionalidade e não uma regra. Como está acontecendo É óbvio. hoje. Então, o que acontece? Todo mundo dependendo e precisando dele. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo o seguinte, porque é evidente que uma autoridade, uma alta autoridade de um governo ser submetida a um julgamento de um juiz de primeira instância, ele poderia, obviamente, exercer uma influência muito maior num juiz de primeira instância, até mesmo porque a questão e aí eu acho que a impunidade poderia ocorrer. Eu sempre digo o seguinte, o foro privilegiado você pode analisar como na sua casa. Quem é a autoridade maior dentro da sua casa? Os seus pais. Pai e mãe. Eles exercem uma autoridade absoluta e por essa razão eles têm que dar o quê? O exemplo para os filhos. E o foro privilegiado, ele deveria ser exatamente o que acontece dentro da nossa casa. Mas o que você está falando é a questão conceitual do foro privilegiado. Como deveria ser no mundo ideal, num país onde a democracia de fato funciona, sim, é óbvio. onde os poderes sabem diferenciar judiciário e político. Eu estou dizendo um foro privilegiado dentro de um conceito, dentro de um conceito, numa Noruega, numa Dinamarca, numa Finlândia, numa Islândia, mas não no Brasil. A gente não tá nesses lugares. E aí no Brasil a gente precisa rever esse conceito justamente porque isso está privilegiando pessoas que não deveriam ser privilegiadas. Essa questão da revisão que está sendo submetida, que foi até provocada pelo ministro Barroso, né, de restringir o foro privilegiado, eu tenho uma leitura muito até simplista. Acho que esse julgamento do foro privilegiado que tramita no STF, ele é capenga, ele na verdade ele é inoperante, ele é inútil,
tá? Ele é imprestável. E vou dizer por quê. Mesmo que esse julgamento passe e que restrinja o foro privilegiado, ou seja, que tão somente aqueles políticos no exercício da função, nos crimes praticados no exercício da função, o julgamento seria num foro privilegiado e todos os demais julgamentos por crimes praticados como violência doméstica seria submetido a um juiz de primeira assim como instância, quer o doutor Alexandre de Moraes, né? Exatamente como o Alexandre de Moraes quer, mesmo que isso passe, essa restrição submetida ao pleno do STF, eu já te adianto para você, vai piorar o foro privilegiado, piorar no sentido, ele vai ampliar o foro privilegiado. Sabe por quê? Porque já está tramitando uma PEC na Câmara, já passou pelo Senado, agora está na Câmara dos Deputados, já foi aprovado essa restrição, entretanto, eles estão querendo ampliar para os ex-presidentes da República, ou seja, uma proteção para aqueles que estão sendo julgados aí pelos juízes de primeira instância. O que, obviamente, eu acho que o foro privilegiado ele pode efetivamente piorar dentro de uma nova, eu diria, de uma nova leitura na Porque hoje, quando aquele administrador público não tem mais aquele cargo, ele volta para vala comum, como a gente diz, que ele entra em qualquer instância de julgamento como qualquer cidadão comum. O grande problema que ocorre é o seguinte, é que na verdade o processo, ele sobe e desce o tempo todo. Então, por exemplo, a pessoa que está lá como vereador de um município qualquer, aí de repente ele está respondendo um processo que não deveria responder processo, como eu disse, se for privilegiado, ele deveria ser uma excepcionalidade, não uma regra, né? Então o que acontece? De repente ele se elege para deputado federal. O que acontece? Aquele processo que está tramitando naquela instância inferior vai para o STF porque ele tem um foro privilegiado. Aí o que acontece? Como nada é julgado no STF, nada é julgado, tudo é prescrito, e aí você alcança a questão da impunidade. Eu quero dizer para você o seguinte, que o foro privilegiado, ele na verdade estimulou a corrupção de uma tal forma que hoje nós estamos nesse cenário político corrompido em função da falta de julgamento pelo STF, porque o STF não tem estrutura para poder processar a quantidade de processos de crimes praticados por políticos. Mas isso também é uma forma de desafogar, então, e distribuir um pouco, mas, por outro lado, dá medo da influência. Porque se já existe, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, se já existe uma influência política fortíssima dentro do judiciário, nesse tipo de julgamento, na última instância, na mais alta corte do país, a gente pode temer por uma influência política ainda maior em instâncias menores, doutor? Olha, isso não tem sombra de dúvida, porque a influência ela é exercida não só em primeira instância, mas em segunda, em terceira. Nós temos percebido claramente, e eu posso até colocar como exemplo disso, para não falar que a gente sempre está falando de partidos de oposição, a questão do próprio Aécio. Você vê, o Aécio foi para teve o seu mandato suspenso, teve a sua liberdade restrita por um ministro, né? E aí o que aconteceu? Isso foi submetido ao julgamento. Dos 11 ministros, 5 eram a favor de manter o Aécio suspenso e com as restrições. E 5 ministros foram a favor de que, na verdade, teria que ser submetido à apreciação do Senado, dos aquela amigos. Decisão judicial, que decisão judicial tem que ser cumprida e ela não pode ser cassada. E aí o que acontece? A Carmen Lúcia, a presidente, que a gente sempre apostou muito, que nós apostamos, foi evidentemente um voto político e não foi um voto, foi um voto de contemplação, um voto para amenizar essa briga de poderes. Botaram no colo dela e ela não. E aí qual foi o desdobramento dessa questão? Bateu lá no Rio de Janeiro,
aonde 2 deputados estaduais foram presos e mais o presidente, deputado e presidente da Assembleia foi preso pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Mandaram para a Assembleia Legislativa. O que eles fizeram? De portas fechadas, decidiram e revogaram tudo. Agora, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro deu um exemplo. Foi lá e mandou prender todo mundo de novo. Isso é exemplo. Todo mundo está criticando muito o estado do Rio de Janeiro, mas dos 27 estados, é o único estado que está botando ex-governadores na cadeia. É verdade. Entendeu? Então eu acho que, e aliás, eu acho que é um estado que provavelmente deve sair de uma situação de impunidade. A gente espera que dê a volta por cima, né? Impunidade e prestes a um governador também ser preso, esse atual governador. Que é então, a mesma coisa. Isso deveria acontecer em todos os estados. Todos os estados deveriam ter lá quem praticou crime de corrupção, não tinha que ter foro privilegiado, não. Tinha que estar, na verdade, respondendo o processo atrás das grades, que é onde é o que eu falo. Eu sempre digo o seguinte, e vou voltar a repetir isso quantas vezes for necessário. Crime de corrupção é latrocínio, é roubo seguido de morte, em massa. Mata pessoas em massa. É genocídio, entendeu? Né? E vou além disso. Todos esses corruptos, eu acho que existe um erro nos seus julgamentos. Porque todos eles cometeram crimes contra a nação. Por ser praticados crimes contra a nação, nós temos uma lei específica que pune as pessoas que roubam do patrimônio e eles, na verdade, respondem processo de corrupção. E não é de crime de segurança deveria nacional. Configurar uma outra coisa. E você sabe qual é a pena, a diferença entre o crime de corrupção prevista no Código Penal e o crime de roubo à nação previsto na Lei de Segurança Nacional? Você pode triplicar a pena, pode chegar até 30 anos de cadeia, porque a pena máxima são 10 anos, podendo triplicar se eventualmente causar morte às pessoas. Enquanto no Código Penal pode aumentar 1/3 da pena e a pena se restringe até 8 anos. Então, na verdade, praticamente aí Mas também entre teoria e a prática tem uma distância tão grande. A gente vê as condenações da Lava Jato mesmo, né? Exatamente. Que a gente aposta tanto. E aí a pessoa vai lá, acho que foi o Paulo Roberto Costa, se eu não me engano, pegou mais de 100 anos. Já está saindo agora no fim do ano, vai passar Natal em casa. Com a tornozeleira, ficou nem um ano e pouco, 2 na cadeia no máximo. Então, assim, a gente não sabe para quem torce, para que time torcer mais, porque realmente está tão difícil. Agora, só para a gente encerrar rapidinho, para entender direitinho, então, como é que funciona essa questão do trâmite e da legislação propriamente dita. Não são os ministros do STF que estão votando se o foro privilegiado vai ter restrição ou vai ter uma abrangência maior. Eles estão votando uma situação que pode abrir, uma situação do Rio de Janeiro, um deputado do Rio de Janeiro, não é isso? Que pode abrir um precedente para que a votação na Câmara aconteça e eles sim vão aí fazer essa mudança na legislação ou não. Esse julgamento, ele só foi provocado pelo ministro Barroso, porque na verdade a pessoa, ele era na verdade ele tinha um mandato na prefeitura, entendeu? Ele foi eleito e esse processo subiu. Depois virou deputado federal, foi para o STF e aí agora, recentemente, ele foi eleito como prefeito de uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Então esse processo que estava lá no STF, ele deveria voltar para o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. E aí o que o ministro Barroso fez? Ele falou, não vou votar, vou submeter ao plenário para poder decidir, porque esse processo de tanto ele subir e descer, vai acabar prescreve. E aí é a questão, você alcança a impunidade. Então as pessoas que têm um processo criminal tramitando, o que eles mais buscam é realmente
se protelar, eleger, ficar protelando. Se eleger algum cargo público, né, se ele está no município, como prefeito, como vereador, ele quer para ser deputado federal, para esse processo subir. Aí daqui a pouquinho não dá tempo de julgar, aí ele volta para a prefeitura, volta para o município, aí o processo desce. Daqui a pouco isso vai. E aí não tem julgamento. O que acontece? Esse que é o grande problema. Aquele conselho que a gente dá para as pessoas sempre, né, doutor Eduardo? Independente do que vai acontecer com essa questão do foro privilegiado, a gente ainda não sabe, a gente tem uma ideia, mas de repente pode ser até que fique para o ano que vem, não dê tempo da gente ter isso já sendo avaliado para as eleições de 2018, tem muita coisa que pode acontecer. Então, o fato desse deputado ter sido eleito prefeito é uma prova de que as pessoas não estão puxando a capivara de quem está votando. É uma coisa absurda a gente parar para pensar uma situação dessa. A gente precisa, de uma vez por todas, independente se aquela pessoa está condenada ou não, se já tem alguma decisão, puxe a capivara do cidadão que você está querendo votar. Na minha opinião, essa é a minha opinião. Se tem uma suspeita em cima daquela pessoa, já não serve para mim. Você abordou uma coisa muito interessante. Geralmente, as pessoas, quando elas vão votar, muitas vezes, isso é fato, hein? Muitas vezes, ela pega um número, um santinho que está no chão. Pega o santo que está no chão, na frente da escola. É um número de um santinho que está no chão. Ou vota porque um amigo pediu. É importante. Ou ouviu falar que ele fez alguma coisa legal. Gente, ouvi falar, tem boato pra caramba. O seu candidato, ele tem que ser, na verdade, você tem que fazer um levantamento, você tem que ir com uma colinha. Ou seja, quem que eu vou votar? Fulano para presidente, para governador, para deputado federal, para senador, que são 2 senadores para o próximo ano, que nós vamos ter que votar. Enfim, o que você tem que fazer? Você tem que, na verdade, fazer o que você faz na sua casa, né? O que você faz no supermercado, você vai lá e vai verificar qual é o preço, qual é a marca, qual é a procedência. É isso que você tem que fazer numa eleição. Claro. É escolher bem. Quando você escolhe bem, obviamente tem uma chance maior. Agora, é o que eu digo, o que nós temos aí, eu já te adianto para você, para mim é um desastre. Olha, só para concluir aqui, eu às vezes não participo, mas eu frequento alguns movimentos políticos. E você sabe que às vezes eu fico sentadinho no sofá só observando qual é a estrutura que tem abaixo, o candidato e abaixo. Eu vou falar para você, um desespero. Porque mesmo que a pessoa venha a ser eleita... Às vezes está maquiado lá, mas mesmo que a pessoa venha a ser eleita, como é que ela vai montar uma estrutura a retaguarda de governo? Dela entendeu? Esse que é o grande problema no Brasil. Isso a gente tem que aprender a analisar também. Exatamente. Bom, vamos continuar fazendo contato com o doutor Eduardo, e claro que ele está mais que convidado para voltar e logo para a gente continuar falando sobre isso, porque a gente tem muito assunto sempre, né, doutor Eduardo? Sempre. facebook.com/Eduardo César Leite. Siga, dá uma curtida lá no Face. Obrigada, meu querido. Uma ótima semana para você também, tá? viu? Obrigado, tchau. E essa pesquisa que a gente está comentando aqui, né, que a gente deve fazer enquanto cidadão antes de votar, ninguém está falando para fazer nada difícil, né? Não precisa ir para a biblioteca, pegar leituras e nada, gente. Né? Na época a gente pesquisava em Barça, o nome das pessoas. Nada, gente. Hoje em dia é pegar o telefone na mão e botar o nome daquela pessoa que a gente está querendo votar e saber mais sobre a vida dela. Tem tudo na internet hoje em dia, o verdadeiro e o falso. Aí vai da gente conseguir peneirar as informações para ter a nossa opinião, né, gente?